Olá, turminha! Uma boa tarde para todos. Nós estamos na semana 5 de atividades do PET. Nós vamos fazer hoje ciências. São 3 questões, páginas 64 a 66. Nessa aula, nós vamos continuar estudando o solo. Quais são as características do solo, a composição, os tipos de solo que nós encontramos e as camadas que o solo tem. Então, nós vamos fazer primeiramente a leitura do texto que tem na apostila. Sempre esse texto informativo, ele traz para nós informações importantes sobre o assunto que a gente vai estudar. Então, prestem bastante atenção na leitura, façam a leitura junto comigo. Se precisar grifar um trechinho que a gente vai usar para responder as perguntas, fiquem atentos. Então, vamos lá. Já aprendemos que o solo é a parte do nosso planeta onde habitamos, que é onde a gente pisa mesmo, né, pessoal? Existem vários tipos e que conseguimos observar, em sua grande maioria, apenas a sua camada mais superficial. Na aula passada, eu coloquei para vocês um esquema com as camadas do solo e essa divisão ela também pode ser chamada de horizontes. Então, o horizonte que a gente enxerga é o horizonte O, que é essa camada mais superficial do solo, que é onde nós pisamos. Você sabia que também podemos classificá-los de várias formas? Tudo vai depender das características observadas e analisadas. Sendo assim, o solo pode ser classificado quanto à sua cor, a sua textura, o tamanho das partículas, a porosidade e também a permeabilidade. Então, vamos grifar esse trechinho aqui do texto. O solo pode ser classificado quanto à sua cor, textura, tamanho das partículas, porosidade e também permeabilidade. Então, quer dizer, a cor vai variar de tipo de solo. A textura também, uns vão ser mais grossos, outros vão ser mais finos, né? Vai ter mais porozinhos lá, vai ter mais partículas, vão ser maiores ou menores. E também a permeabilidade, que nós vamos aprender mais agora na sequência. O que é a permeabilidade do solo? Ela diz respeito à quantidade de água que passa através dele. Então, quanto mais água o solo absorve, quanto mais ele fica molhado, maior a permeabilidade dele. Isso serve para qualquer coisa, né? Por exemplo, se a gente for fazer uma casa, na área externa da casa que fica do lado de fora, tem que passar uma tinta especial, por exemplo, que ela não tem essa permeabilidade grande, porque aí não vai estragar aquela tintura, né? Não vai estragar o chão onde a gente põe aquele tipo de tinta, né? É um exemplo. Então, tudo que é muito permeável, ele molha muito rápido. O que não é permeável, é impermeável, é uma coisa que demora muito para molhar ou não molha de jeito nenhum. Então, dessa forma, a permeabilidade está diretamente ligada ao tamanho das partículas do solo e também da presença de espaços entre elas. Quanto menor a partícula e menor o espaço entre elas, mais difícil vai ser da água passar, né? Se as partículas são grandes e elas estão longe, aí a água passa facinho ali no meio. Assim, quanto maiores as partículas forem, mais água passará através desse solo. E quanto menor forem, mais água este solo reterá. Ele vai segurar mais água. As partículas maiores são chamadas de areia e as menores de argila. Então, os solos arenosos são muito permeáveis à água, enquanto os solos argilosos são pouco permeáveis. Os que mais recebem e seguram água são os solos de areia. Conhecer a permeabilidade de um solo é extremamente importante antes de escolher um local para plantar ou construir algo. Por exemplo, em terreno arenoso,
é muito difícil ou impossível construir uma casa, né? Porque não dá para fazer sequer ali a base, a estrutura dela. A maior parte das plantas estão adaptadas para sobreviver em solos de média permeabilidade. Ela tem que receber pelo menos um pouquinho de água, senão a plantinha também não aguenta. Ou seja, os que são úmidos, mas não encharcados, pois possibilitam que suas raízes consigam respirar e retirar sais minerais e água do solo. Sabendo de tudo isso, então, pessoal, que nós estudamos, nós vamos responder as perguntinhas. Hoje nós aprendemos que o solo apresenta várias características que nos permite classificá-lo. Que características são essas? É aquela parte do texto que nós grifamos lá na leitura. Então a nossa resposta vai ficar assim, ó. O solo pode ser classificado quanto à sua cor, a textura, o tamanho das partículas, a porosidade e também a permeabilidade. Então, o tamanho das partículas é muito importante também para saber a permeabilidade, né? Maior a partícula, mais permeável. Menor a partícula, menos permeável. Pergunta 2, vocês vão fazer, né, sozinhos. Use suas palavras para descrever o que é permeabilidade do solo e qual é a sua importância para as plantas. Se for necessário, leia novamente o texto. Pensando em tudo que a gente leu, o que eu já expliquei para vocês, vocês vão explicar. Permeabilidade significa, né? A importância dela para as plantas é... Dando sequência, a última perguntinha que nós vamos fazer hoje, a pergunta 3, é uma experiência científica. Vocês vão fazer sozinhos um experimento. Hoje você terá um momento de cientista. A sua primeira tarefa é pegar uma amostra, ou seja, um pedaço ou uma porção de solo ao redor da sua casa. Depois você irá observar, analisar e classificá-lo com suas palavras. Para te ajudar nessa classificação, observe e analise a sua amostra e depois complete o quadro abaixo. Então, vocês vão pegar um pouquinho de terra, um pouquinho de areia, o que tiver de solo possível de tirar ali do lugar, perto da casa de vocês. Pode pôr num potinho para ficar perto. Enquanto vocês estiverem preenchendo o quadro, vocês vão olhando e vão analisando. Que cor que é esse pouco de terra que você pegou, esse pouco de sol que você pegou? É marrom escuro, marrom claro, é bege, cor de areia, né? Ou ele tem um pouco de cimento, ele já tá um pouco cinza, né? Coloca a cor. A textura, ele é fino, ele tá molhado, ele é seco. O cheiro, você vai colocar o cheiro que você está sentindo, né? Cheiro de quê? O tamanho da partícula é grande ou pequena? E a permeabilidade. Aí vocês podem pegar um pouquinho de água e jogar nesse pedacinho aí que vocês pegaram. Se molhar facinho, né? É porque é muito permeável. Se não molhar muito, é porque é pouco permeável. Tá? Mas é só um pouquinho de água, só para vocês perceberem se ele absorve ou não aquela água. Por hoje é só isso, pessoal. Nós vamos fazer amanhã geografia. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me falar. Às vezes, como nós estamos na escola, os professores, as aulas, quando coloca, demora um pouquinho para carregar, demora um pouquinho para chegar até vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem de dúvida, vocês me falem. Às vezes não consigo responder no horário de aula, porque eu estou na escola, lá às vezes a internet está um pouquinho fraca. Mas aí vocês me mandam que assim que eu ver, eu respondo vocês, tá bom? Até amanhã então, pessoal. Bom descanso.